Paz do Senhor, alunos da Faculdade de Betel. Essa será a nossa aula 8 de exegese bíblica e o tema é interpretação histórica. Qual a relação da história com a interpretação das Escrituras? Nessa aula teremos como objetivos entender a necessidade da interpretação, entender a necessidade de interpretar as Escrituras em seu contexto histórico e aprender a aplicar ao texto os conhecimentos da época do autor. Pois bem, antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa manhã, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos maus pensamentos, as nossas más palavras, as nossas más atitudes, papai. Invocamos, Senhor, a tua presença nessa aula, nesse período de aprendizado, a fim de que o nosso coração, a nossa mente, possa reter aquilo que for aprendido, para podermos servir a ti melhor. Pedimos isso e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Exegese histórica. Desde que a Escritura originou-se em um contexto histórico, ela só pode ser compreendida à luz da história bíblica. Contexto histórico. Os fatos ocorreram em um contexto histórico, portanto, só podem ser compreendidos à luz da história bíblica. O autor deve ser interpretado de acordo com o seu contexto histórico. Devemos aplicar ao texto os conhecimentos da época do autor. Quais conhecimentos? Os conhecimentos vindos da arqueologia, da geografia, da cronologia e da história geral. Somente assim seremos capazes de entrar no cenário do texto. Na interpretação histórica de um livro, a pergunta quem é o autor é sempre a primeira. A primeira coisa que devemos indagar, a primeira pergunta que devemos fazer, quem é o autor? Alguns livros da Bíblia mencionam seus autores, outros não. Mesmo tendo conhecimento do nome do autor, isso não proporciona ao exegeta todo o material de que necessita, não basta saber o nome. Ele terá de familiarizar-se com o próprio autor como homem. Isto é, ele tem que familiarizar-se com o caráter, com o temperamento, com a sua disposição, modo habitual de pensar. O conhecimento íntimo do autor do livro facilitará a compreensão de suas palavras, habilitará o intérprete a entender e, quem sabe, estabelecer de um modo conclusivo como as palavras e expressões nasceram na alma do autor. Outra questão a levantar e é de suma importância no que toca à interpretação bíblica, é que o exegeta bíblico deve procurar saber quem são os personagens que aparecem no livro. Pois os autores bíblicos, eles costumam introduzir personagens em seus escritos, e é da maior importância que o expositor distinga bem as palavras do autor daquelas pessoas que intervêm na narração. Nós vemos, quando os 3 jovens vão para a fornalha de fogo, Nabucodonosor intervindo e dizendo que há um 4º homem na fornalha. Ali não é o autor que está dizendo, ele está inserindo palavras de um personagem, no caso Nabucodonosor. Se nós confundirmos o que o autor, Daniel, está dizendo, está narrando com as palavras de Nabucodonosor, nós vamos mudar o sentido, mudar a interpretação do texto
compreender mal o fato que está ocorrendo. Nos livros históricos, a linha de demarcação geralmente é tão clara que isso não pode ser facilmente negligenciado. Fica muito claro nos livros históricos quando é o autor e quando é um personagem que está se apresentando. Então, dificilmente se confunde. Porém, há exceções. Por exemplo, é difícil determinar se as palavras encontradas no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, do 16 até o 21, foram ditas por Jesus a Nicodemos ou se são uma explicação dada por João. É preciso, então, aumentar a atenção para sabermos se é Jesus que está falando ou se é João que está explicando o fato que está ocorrendo naquele momento. Vejamos, Evangelho segundo escreveu São João. Evangelho segundo escreveu São João. Capítulo de número 3. Versículos 16 ao 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Como é que nós podemos saber se isto é Jesus que está falando ou se é uma explicação do autor, no caso João? Algumas Bíblias, as palavras de Jesus estão em vermelho, mas há o perigo de haver um erro da casa publicadora, porque essa letra vermelha não faz parte do texto inspirado. Isso é colocado pela casa publicadora. Então nós precisamos redobrar a nossa atenção. E lá no versículo 9 nós encontramos o seguinte: Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Então, versículo 9, Nicodemos. Versículo 10, Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe estas coisas? E aí então Jesus, que já havia falado antes, retoma a fala no versículo 10 e vai até o versículo 21. Então, pela atenção dedicada ao texto, nós sabemos que são palavras de Jesus e não palavras de explicação do autor, no caso o apóstolo João. Não é bom confiar em marcações colocadas pelas casas publicadoras. Podem haver erros gráficos, erros de diagramação. Então o certo é prestar atenção no texto e no contexto. Então voltamos lá ao versículo 9, capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu São João. Voltamos lá no versículo 9 e 10, vemos que Nicodemos fala e em seguida Jesus toma a fala e vai até o versículo 21. Então não se trata de uma explicação de João. Nos profetas, as transições súbitas do humano para o divino são, em geral, facilmente reconhecidas
pela mudança da terceira para a primeira pessoa, em conexão com o caráter do que é dito. Muitas vezes o profeta está falando e ele fala em terceira pessoa, de repente muda para a primeira pessoa. Então, se faz necessário prestar atenção nessas transições para saber quando é o profeta que está falando, quando o elemento é humano, quando o elemento é divino. Então, quando se trata dos profetas, a atenção tem que ser ainda maior. Tais casos requerem um manuseio cuidadoso, uma vez que a falha na distinção correta pode resultar em erros gravíssimos, quando não se faz a distinção de quando é o profeta que está falando ou quando invoca um outro personagem, quando é o humano que está falando e quando é o divino que está falando. Caso isso seja confundido, há um prejuízo tremendo para a interpretação do texto. Vejamos Malaquias, capítulo 3. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 16. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós nos reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometeram impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor. Então, aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Nós vemos que o autor fala em nome do Senhor, o profeta fala em nome do Senhor, e que em alguns momentos o povo, no caso, o povo é personagem, fala dizendo que foi inútil guardar os estatutos do Senhor. Então faz-se necessário ter cuidado para ver quando é o profeta que fala em nome de Deus e quando são os personagens, no caso o povo, invocado para a passagem. Vejamos Romanos capítulo 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 1 ao 9. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? É Paulo perguntando, é o autor perguntando. Muita, em toda maneira, porque primeiro as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Uma pergunta. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso.
como está escrito, para que sejais justificados em 2 palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa justiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma, do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E porque nós dissemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, falamos males para que venham bens? A condenação destes é justa, porque somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Então nós vemos que aqui é o autor falando, é Paulo falando, enquanto que em Malaquias, ora fala o profeta em nome de Deus, ora ele narra o que o povo diz, o sentimento do povo, a inclinação do povo para o assunto tratado. Então vejamos, a seguinte regra pode ajudar. O escritor do livro deve ser considerado como aquele que fala, até que surjam algumas evidências expressas que indiquem o contrário. Então o autor vai falando, até que algo indique que entrou um personagem na história. E quando o intérprete souber quem é aquele que fala, distinto do escritor, ele deve aumentar seu conhecimento sobre ele com todos os meios disponíveis. Bom, então agora trocou. Não é mais o autor que está falando, não é mais o escritor que está falando. É alguém distinto do escritor. Então, deve-se aumentar, procurar conhecer melhor, com todos os meios disponíveis, a pessoa apresentada no texto, o personagem apresentado no texto. Pessoas como Abraão, Isaac, Jacó, José, Samuel, Jó e os seus amigos, classes de pessoas como os fariseus, os saduceus, os escribas, eles devem ser objeto de estudo especial. Devemos estudá-los à parte. Quanto mais se conheça sobre eles, mais as suas palavras serão entendidas. Em Princípios de Interpretação Bíblica, Berkhof afirma que a interpretação histórica se refere ao conteúdo material da Bíblia. E é a mesma parte dos seguintes pressupostos. Então vejamos quais os pressupostos que Berkhof apresenta acerca do conteúdo material da Bíblia. Primeiro, a palavra de Deus teve a sua origem de uma forma histórica e, consequentemente, só pode ser entendida à luz da história. Isso não significa que tudo que ela contém possa ser historicamente explicado. Há alguns mistérios, há profecias. Como revelação sobrenatural de Deus, ela, a Bíblia, naturalmente abriga elementos que transcendem os limites do histórico. Questões espirituais, questões proféticas. Significa que os conteúdos da Bíblia são, a um grande grau, historicamente determinados. Muito pode ser determinado pela história. E que esse grau
pode ser explicado, e que nesse grau podem ser explicados na história, esses conteúdos. Porém, uma palavra nunca é completamente entendida a ser aprendida como palavra viva. Palavra viva, originária da alma do autor. Isso implica a necessidade do que é chamado de interpretação psicológica. Entender o momento psicológico do autor. Acontece isso muito com Paulo. Paulo teve uma carreira longa, então em alguns momentos nós vemos um Paulo mais jovem, mais austero. Em outros momentos nós vemos um Paulo já mais experiente, já mais idoso, com uma palavra muitas vezes mais branda. Então se faz entender, isso chama-se interpretação psicológica, o que está se passando no psique do autor, que é, na verdade, uma submissão, uma subdivisão da interpretação histórica, a chamada interpretação psicológica. É impossível entender um autor, interpretar corretamente suas palavras, sem que ele seja visto à luz da sua experiência histórica. A experiência histórica do autor nos ajuda a entender as suas palavras corretamente. É verdade que um homem, num certo sentido, controla as circunstâncias de sua vida e determina seus aspectos. O homem tem, até um certo ponto, um controle. Mas é igualmente verdadeiro que ele é, num grau elevado, o produto do seu ambiente histórico. Num grau elevado, o homem é produto do meio. Por exemplo, ele é filho do seu povo. O fazer parte daquele povo influi nas suas palavras, na sua maneira de pensar. Por exemplo, ele é filho do seu povo, de sua terra e de sua época. Então isso vai influir no significado das suas palavras, da sua maneira de dizer as coisas. O lugar, o tempo, as circunstâncias e a visão prevalecentes do mundo e a vida em geral irão alterar os escritos produzidos sob tais condições. As circunstâncias, elas determinam, elas alteram os escritos produzidos. Isso também se aplica aos livros da Bíblia, não é diferente. Particularmente, os escritores e particularmente aos históricos e aos de caráter ocasional. Em toda a extensão da literatura, não há livro que se iguale à Bíblia em tocar a vida em cada aspecto. A Bíblia toca a vida em cada aspecto. A Bíblia fala da vida familiar, fala da vida emocional, fala da criança, fala do jovem, fala do idoso. Não há livro igual à Bíblia em tocar a vida em cada um dos seus aspectos. Então, em vista desses pressupostos, Berkoff continua. A interpretação histórica faz as seguintes exigências ao exegeta. Vejamos quais exigências a interpretação histórica faz ao exegeta, segundo o que diz Berkoff, com base nos pressupostos que nós acabamos de apresentar. Ele, o intérprete, deve buscar conhecer o autor cuja obra quer explicar. Ele deve conhecer sua parentela, seu caráter, seu temperamento, suas características intelectuais, morais, religiosas.
e também as circunstâncias externas da sua vida, onde ele trabalha, qual a sua condição financeira, sua condição social. É preciso buscar entender essas questões acerca do autor. Será sua obrigação do exegeta, reconstruir tanto quanto possível, a partir dos dados históricos disponíveis e com auxílio das hipóteses históricas, o ambiente no qual os escritos particulares em consideração se originaram. Aonde foi escrito? Na Palestina, em Roma, em um ambiente gentil, em um ambiente judaico. Aonde foi escrito? Em outras palavras, conhecer o mundo do autor. O exegeta terá de se informar a respeito dos aspectos físicos onde os livros foram escritos. Geografia, aspectos físicos da terra onde os livros foram escritos. E a respeito do caráter e história, costumes, princípios morais e religião do povo, entre o qual e para o qual foram compostos. Para quem foi escrito o livro? Para judeus? Para gentios? Para religiosos? Para não religiosos? Para quem foi direcionado o livro? Isso faz com que haja diferentes nuances, principalmente nos 4 evangelhos. Mateus, escrito para judeus; Marcos, para crentes de Roma perseguidos; Lucas, para crentes para o mundo grego; João, escrito em Éfeso, direcionado à igreja. Então isso é tudo muito importante para que se entenda o texto. E agora não é somente importante conhecer o autor, mas veja, ele, o exegeta, terá de se informar a respeito dos aspectos físicos da terra onde os livros foram escritos, ou seja, geografia, a respeito do caráter e história de quem agora? Agora do povo. Caráter, história, costumes, princípios morais e religião do povo. Então agora não é só mais o autor que tem que se conhecer, tem que ser conhecido destinatário também. E religião do povo, entre o qual a palavra, entre o qual e para o qual foram compostos os escritos. Ele, o intérprete, deve considerar a importância externa, extrema, ele deve considerar a importância extrema. O intérprete, ele deve descobrir a importância extrema de se considerar as várias influências que determinam mais diretamente o caráter dos escritos. Tais como leitores originais. Quem eram os leitores originais? Para quem foi escrita a carta aos Hebreus? Para quem foi escrito Romanos? Então, leitores originais. Para quem foi escrito 1 Pedro, 2 Pedro? Leitores originais. Propósito que o autor tinha em mente. Propósito é muito importante. Idade do autor. Como eu disse, Paulo tem uma carreira longa e em alguns momentos ele é um homem diferente por conta das suas experiências, por conta da sua idade. A sua estrutura mental e circunstâncias especiais em que compôs o seu livro. Paulo, alguns livros ele foi escrito preso, não é verdade? Alguns salmos foram escritos em momentos bons da vida de Davi, outros em momentos de dificuldade. Além disso, o intérprete
ele deve se transferir mentalmente para o primeiro século da nossa era e para as condições orientais. Ele tem que entender o lá e então. Não pode colocar as escrituras diretamente dentro do contexto de hoje. Ele tem que entender o lá e então. Ele deve se colocar no ponto de vista do autor. Qual é o ponto de vista dele? Qual a opinião dele acerca do assunto que estava sendo tratado? Ele tem que buscar entrar na alma, na mente do autor, como se vivesse aquela vida e pensasse aqueles pensamentos. Para isso nós temos bons comentários, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que podem auxiliar nisso. Isso significa que ele, o intérprete, terá de se proteger contra o erro comum de transferir o autor para os dias atuais e fazê-lo falar na língua do século XXI. Esquecer o lá e então e trazer diretamente o autor para o aqui e agora. Esse erro deve ser evitado. Se não evitar isso, existe o perigo de que a voz que escuta seja meramente o eco de suas próprias ideias. Se não respeitarmos esses princípios, nós estaremos ouvindo as nossas próprias ideias ao invés de interpretando verdadeiramente as palavras do autor. Vejamos circunstâncias geográficas na interpretação histórica. As circunstâncias climáticas e geográficas, em geral, frequentemente influenciam o pensamento do autor. A linguagem e as representações de um escritor e deixam uma marca na sua produção literária. Onde é que ele mora? Quais as condições climáticas e geográficas influenciam o pensamento do autor? É importante que o intérprete da Bíblia entenda o caráter das estações. É inverno, é verão, é primavera, os ventos dominantes e suas funções, e a diferença de temperatura nos vales, nas montanhas e nos cumes. Ou seja, o autor o intérprete precisa ter noção da geografia, e o clima é estudado na geografia do local onde o texto foi escrito, onde o autor vive. O intérprete deve conhecer algo sobre a produção da terra, quais os vegetais são produzidos naquele lugar, árvores, arbustos, flores, grãos, vegetais, frutas,